Olá, meu nome é Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Pois muito que bem, voltamos à nossa programação normal. Agora julho vai, né? Em junho a gente só teve um programa, mas a partir de agora, recuperada, fazendo dieta, fazendo exercício físico, dormindo 8 horas por dia, consegui recuperar principalmente a minha saúde mental. E nós vamos então continuar este podcast de onde paramos. Para começar, eu tinha falado que eu tinha lido O Deserto dos Tártaros, mas eu abandonei esse livro totalmente. Quer dizer, eu não abandonei o livro, eu terminei, mas eu abandonei a ideia de gravar sobre ele, porque ele é um livro muito down e não é o que eu estou precisando nesse momento. E aí, meu queridíssimo marido, como sempre, uma pessoa muito, esclarecida, virou pra mim e falou assim: lê e grava sobre algo que vai te divertir, pega um livro divertido. E foi que eu fiz. Fui atrás de mais um livro da Taylor Jenkins Reid, que pra quem não sabe, a Taylor Jenkins Reid é a autora de Evelyn Hugo, livro sensação que a gente tem atualmente, que vai ser adaptado para Netflix em um seriado, uma minissérie. E um dos livros dela chama-se Daisy Jones and the Six. Esse livro foi escrito e lançado logo após Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é de 2017, esse livro é de 2019, lançamentos esses nos Estados Unidos, tá? Lançamentos originais. E Daisy Jones and the Six vai contar a história da formação de uma banda na década de 70, uma banda de rock, soft rock, na verdade. A gravação do seu álbum mais famoso, o seu grande hit, o seu álbum ícone, e o futuro dessa banda. Porque eu já vou falar logo, tá, gente? Eu amei esse livro. Eu acho que esse livro chega a ser bem melhor do que Evelyn Hugo. Porque, na minha concepção, Evelyn Hugo, existe um momento depois lá que ela começa a ter a vida diretamente com a Cília, que eu acho que dá perde um pouco do ritmo, o livro e tal. E eu acho que o livro é muito galgado na revelação final, né? De Evelyn Hugo. Pra quem não lembra, a Evelyn Hugo, que é uma grande atriz, pede pra uma jornalista de uma revista que não tem nome, essa jornalista, uma jornalista muito, muito nova, fazer a sua biografia. E ela ia dar uma entrevista longuíssima, revelando, entre outras coisas, que ela era lésbica e sempre... ela era bissexual e sempre foi apaixonadíssima por uma outra atriz que passava-se pela sua melhor amiga. E existe um plot twist ali no final, que eu particularmente não acho que seja o grande lance do livro. Não é um livro galgado em plot twist, não é um livro galgado na grande revelação do final, né? Sete Maridos de Evelyn Hugo é um livro galgado, assim, em uma mulher, né? Em um drama de uma mulher, no drama em que essa mulher vai enfrentar pra ser o que ela se tornou, o que ela precisa enfrentar pra viver o grande amor da vida dela numa época que era proibido. Então é um livro de drama e romance. Isso que é o Sete Maridos de Evelyn Hugo. Não é um grande plot twist no final. Não é um who did it, né? Quem foi que matou o fulano. Não é isso. A mesma coisa nós vamos ter aqui com Daisy Jones and the Six. Daisy Jones and the Six é um livro muito, muito inteligente, escrito de uma maneira muito inteligente, em que não tem um personagem... Aqueles episódios de 10 minutos falando bem do livro. Não tem um personagem em que você não simpatize com esse personagem. E a gente vai entender por que isso. E é um livro que tem lá não é um plot twist, é uma revelaçãozinha, muito revelaçãozinha mesmo no final. Mas não é sobre isso o livro. Esse livro é sobre o relacionamento dessas pessoas, dessa banda, e sobre como fazer música, na verdade, era uma válvula de escape para todas essas 7 pessoas da banda, que cada um tinha seus dramas pessoais. E por que eu gostei tanto desse livro? Primeiro, eu sou uma grande fã da música da década de 70 e 80. Minhas bandas favoritas são Beatles, são a ABBA, vai ser Pink Floyd, vai ser Elton John, David Bowie. O que eu gosto de ouvir diariamente, embora eu seja uma menina de 36 anos, uma mulher de 36 anos e tendo nascido na década de 80, 85,
Eu gosto muito de ouvir esse tipo de música, porque eu cresci numa casa onde só tinha adultos e a adolescência desses adultos foi na década de 70, entre 60 e 70, na verdade. Então, a minha tia, que foi uma grande influenciadora do meu gosto musical, ela cresceu ouvindo Beatles, ela cresceu ouvindo Rolling Stones, ela cresceu ouvindo toda essa galera. Então, é o tipo de banda que eu gosto, é o tipo de música que eu gosto. Meu marido é um grande entusiasta do rock e, como nós sabemos, a era de ouro do rock pode sim dizer-se que foi na década de 70. Então, a gente tem também... Eu tive também da parte dele uma grande influência. Comecei a gostar do Pink Floyd por causa dele, na verdade. Então, eu tive uma grande influência das pessoas ao meu redor para gostar muito do rock feito na década de 70, comecinho da década de 80. E exatamente nesse período que a gente vai ter Daisy Jones and the Six acontecendo. Daisy Jones and the Six, em si, é uma história baseada, levemente baseada. A própria autora fala isso, então não fui eu que consegui essa conexão. Ela é levemente baseada na história do Fleetwood Mac e na gravação do álbum Rumours, que é o álbum mais famoso dessa banda. Eu, particularmente, só conheço esse álbum deles, então não sou uma grande fã de Fleetwood Mac. Mas, pra mim, é muito claro também como Daisy Jones nada mais é do que um alter ego, né? Uma versão romantizada da Stevie Nicks, que é a grande vocalista do Fleetwood Mac. Enfim, sobre o que esse livro, né? Como se dá a história, basicamente. Daisy Jones, ela é uma menina bastarda, ela é uma menina nascida num berço de ouro, e ela é uma it girl da década de 70, uma groupie famosíssima naquela fase que tinha umas groupies lindíssimas que andavam com os roqueiros, e elas viram it girls, assim. Ela vai ser uma dessas groups. E ela começa, então, a compor algumas músicas e consegue gravar um álbum. E, nesse meio tempo, ela é chamada para fazer uma participação especial no álbum de uma banda chamada The Six. E um cara da Rolling Stones acompanha essa gravação dessa participação especial e sugere, então, um disco especial entre eles. A gente vai acompanhar a história da Daisy Jones, do momento em que ela é descoberta como modelo, quando ela começa a andar com a galera do rock, como ela começa a se drogar, obviamente, até o final dela com a banda. E a gente também conhece a história do Billy e do Graham, que são os dois irmãos que vão conhecer outros dois irmãos e montar uma banda chamada The Six. Até eles conhecerem a Daisy e gravarem o grande álbum deles e também como foi a vida deles. O que eu acho mais brilhante nesse livro? Esse livro, ele é contado como se fosse um documentário contando a história da Daisy Jones e do The Six. Documentário esse que vai ser... a gente conhece toda a história desses personagens através de depoimentos que eles já velhos, eu acho que eles estão lá na casa de 60, 70 anos... já velhos, estão dando para uma moça e essa moça vai organizar esses depoimentos de uma maneira cronológica. Então você consegue acompanhar de uma maneira muito legal, com começo, meio e fim, cronologicamente, de uma maneira super clara, como cada um desses personagens foi nascendo, crescendo, conhecendo a música, tendo suas influências, se unindo para gravar um álbum e vivendo toda aquela loucura que foi a gravação do álbum máximo deles. Isso eu acho brilhante. Por quê? Porque a gente já conversou várias vezes aqui sobre uma coisa chamada narração em primeira pessoa, né? Que é o eu, que é o narrador que fala sobre si e conta as coisas sobre o seu ponto de vista. E a gente bate muito na tecla que narradores em primeira pessoa são narradores não confiáveis. Porque tudo é descrito por seus pontos de vista que tem um viés, né? São pontos de vista que são poluídos, que não são reais, né? A gente sempre tem aquela história, existe a sua verdade, existe a verdade do cara e existe a verdade realmente. A gente sempre tem 3 pontos de vista aí. E a gente tem isso com o narrador, o narrador em primeira pessoa, e por causa disso nós temos... a gente fala que é o narrador não confiável. Como aqui você tem o ponto de vista de todos os membros da banda, você tem todos eles são narradores não confiáveis. E você tem situações super legais, como por exemplo, o personagem fala assim, eu cheguei pra ele e falei assim,
E aí, cara, toca do jeito que você quiser. Aí corta pra esse personagem com que ele falou, e esse personagem fala: o fulano chegou gritando comigo, querendo mandar no jeito que eu tava tocando. E aí corta pra um terceiro personagem falando assim: eu não sei, gente, eu tava muito chapado nesse dia, eu desmaiei no sofá. Cara, é muito legal. Então você tem uma diferença de pontos de vista sendo colocadas em conflito todo o tempo. Fazendo então com que o leitor defina qual realmente é o ponto real que aconteceu, o que realmente é verdade ali. E 2, você também tem um conflito de importâncias, porque nós temos aí 7 personagens da banda, aí você tem mais uns 2 que são que são da gravadora, e tem mais uns amigos, então você botamos aí, sei lá, 12, 13 personagens. Tem personagens que acontece uma coisa, elas vão dar uma grande importância para aquilo. Tem personagens que para aquela mesma coisa estão cagando. Isso é muito legal de você ver. Você ter esse conflito até das importâncias sobre tipo como uma coisa é muito importante para um e não é nada para o outro. Você também tem situações ocorrendo entre personagens em que os outros não sabem. E você, como leitor, vira cúmplice disso, desses personagens que estão mantendo um segredo do resto da banda. Cara, é muito legal. Fora isso, você tem todo o começo, meio e fim da produção de um disco no meio da década de 70, inclusive como é feito o conceito do disco, como foi organizado o disco. Você tem as letras desse disco, que são letras extremamente importantes para a história. E isso tudo, na minha opinião, faz com que a leitura se torne extremamente rica, extremamente ritmada. Ritmada não em sentido musical, mas ritmada em que você consegue pegar um embalo muito gostoso de leitura e ir embora com o livro, que deve ser um livro... Eu li no Kindle, que tinha uma promoção ali, e é um livro que eu fui de suas 300, deve ser umas 350 páginas, e eu fui assim numa tarde, eu tava de férias semana passada, fui numa tarde assim, delícia, sabe? Li 4, 5 horas de livro, quase acabei com o livro, foi ótimo, foi muito gostoso. E é um livro para quem gosta muito dessa temática, uma temática de banda, com uma narrativa super legal, em que você monta um quebra-cabeça, em que desse quebra-cabeça, cada peça é um personagem, é uma opinião de um personagem. E você tem um livro, olha, é isso, divertidíssimo, não existe outra palavra. Pra mim, de longe, o livro mais divertido do ano, tá? Foi o livro que eu mais tive prazer em ler. Ele tá virando seriado pra Amazon Prime. Quem tá até sendo a Daisy Jones é a neta do Elvis Presley, ela que vai ver a Daisy Jones. E a Reese Witherspoon, ela é a produtora do seriado. Ele já terminou de gravar, não saiu ainda teaser ou trailer pra gente saber como é que vai ser, mas já foi dito que obviamente vai ser em formato de documentário, um mockumentary que a gente fala, né, que é um documentário falso. E isso é uma coisa que eu também quero elogiar nesse livro. Quando você lê, principalmente, fantasia moderna, você sente muito que existe uma necessidade do autor, os autores modernos, tá, gente? De escrever o livro de uma forma que seja facilitado uma adaptação. A gente vê isso muito claramente, tá? Aliás, hoje em dia, livro que vem com aquele selinho em breve, uma adaptação da Netflix, vende muito. Tem todo um mercado de pessoas que querem ler antes de ver. E é meio que um selo de aprovação poder ser adaptado por um stream hoje em dia, né? Então, a linguagem literária, ela tá cada vez mais se aproximando de uma linguagem que às vezes precisa ou foca no audiovisual, tá? Nada contra, gente, nada contra. Eu não vou falar que é uma coisa que na minha concepção empobrece a narrativa, empobrece o contar de história, porque eu acho que isso não tem nada a ver. Tem pessoas que fazem isso muito bem, como a Taylor Jenkins Reid fez nesse livro, e tem pessoas que fazem isso de uma maneira muito escrota, como tudo na vida. Mas o fato é que existe uma diferença entre você escrever pensando numa adaptação
e você escrever usando uma linguagem que não é uma linguagem literária, como se fosse uma ferramenta literária, que foi o que ela fez aqui nesse livro. Em nenhum momento, quando eu leio o livro, eu penso neste livro adaptado. Eu penso nesse livro em um formato de série. No momento que eu leio o livro, eu me empolgo porque esta ferramenta está me dando, na verdade, interpretações diversas para a mesma situação, para a mesma história. Ela está me dando camadas diferentes, ela está me dando pontos de vista diferentes, ela está me dando segredos. É muito enriquecedor. Então, isso é legal. Usar este tipo de aproximação da literatura com audiovisual, né, desta forma, é muito bacana. Usar a literatura próxima a conceitos, tropes, ferramentas, clichês do audiovisual, só para que você um dia consiga vender um contrato para a Netflix, aí é uma outra história. Não vamos dar nomes aqui, tá bom? Tô numa fase paz e amor da minha vida, não quero treta. Mas, enfim, para quem eu dedico esse livro? Para pessoas como eu, que gostam muito da década de 70, gostam muito da produção musical da década de 70, para pessoas que gostam, sim, de documentários, que gostam de uma narrativa documental, para pessoas que gostam de... Pronto, vocês já viram um filme chamado Quase Famosos? Quem gostou desse filme vai amar esse livro. Basicamente é isso. Eu amo Quase Famosos, gente. Assista, muito bom. Eu só tenho um adendo para fazer. Esse livro, obviamente, que se passa na década de 70, durante o auge da era de ouro do rock, ele é um livro que vai ter muita droga rolando. Particularmente, eu acho que a forma com a qual a autora abordou o uso de drogas é uma forma quase romântica. A Daisy Jones, ela é uma personagem muito problemática, em parte por causa da sua utilização irrestrita de drogas e sua bebedeira, mas em nenhum momento você sente um perigo rondando ela. Em nenhum momento você sente que essa utilização das drogas pode estar levando ela para o abismo. Por mais que eles verbalizem, meu Deus, ela quase sofreu uma overdose, claramente ela estava chegando no fundo do poço. Por mais que exista uma verbalização disso no livro, não existe em nenhum momento uma situação em que você sente medo pela personagem. Em que você fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa tá fazendo isso consigo mesmo porque ela está em sofrimento. Não existe isso. Então, eu acho que ela pegou um pouco leve demais na caracterização do consumo de drogas nessa época. Principalmente quando você pega, por exemplo, situações como o que Elton John passou, quando você vê o filme dele, que olha que é musical, hein? Que é um musical. Quando você... A cena que ele tem uma overdose na piscina é de uma beleza, de uma tristeza, assim, absurda em Rocketman. Aliás, eu amo Elton John. Beijo, Elton John, se você estiver ouvindo esse podcast. Sou apaixonada por você. Então, é de uma tristeza absurda. Então, eu não sinto isso em nenhum momento com a Daisy Jones. Não sinto isso. Ela sempre, por mais que esteja drogada e bêbada, ela sempre vai ser uma drogada bêbada funcional, porque ela vai conseguir ir. Ela vai conseguir cantar, ela vai conseguir ser linda e maravilhosa, e todos vão olhar pra ela e falar assim, nossa, como ela é linda, entendeu? Então acho que rolou uma romantização aí desnecessária. Ok, eu entendo que foi pra manter o tom do livro, que é um tom muito gostoso, como eu falei, mas, né, não vamos glamorizar o inglamorizável, na minha opinião, né? Não tira o brilhantismo do livro, mas acho que se houver realmente... se houver não, né? Já, como eu falei, já terminaram de gravar. Mas eu acho que nessa adaptação pra Prime, talvez isso possa ser corrigido. Porque é o que eu sinto. Acho que sim, eu senti uma falta de um fundo do poço ali, sabe? Um fundinho do poço necessário, na minha opinião. Enfim. E é isso. Se você gostou, por favor, compartilhe este podcast com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros gratuitos. Você sempre consegue ouvir nosso podcast todas as segundas-feiras às 5 da tarde. Gostou de Daisy Jones and the Six? Compre no nosso link da Amazon que está aí embaixo.
Lembrando que esse link vai expirar, porque ninguém nunca comprou nada nele. E se expirar, enfim, expirou. Fazer o quê? Mas compre, não baixe livros. As pessoas precisam pagar seus boletos. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.